Nós vamos falar hoje sobre Rússia e Ucrânia. Como é que nós podemos entender melhor aquela situação do que está ocorrendo lá, quais são as consequências de tudo que tem ocorrido. Nós temos alguma coisa a ver com a situação na Ucrânia, com a situação ali na Rússia, o próprio leste europeu, de uma forma geral na Europa, como isso nos afeta e como isso afeta missões também. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir colocando, pessoal, as suas perguntas, suas dúvidas, aquilo que você quer compartilhar com a gente, porque isso vai ajudar bastante a gente a trabalhar aí algumas coisas que talvez sejam interessantes para vocês, tá bom? Então, se tiverem alguma coisa, por favor, só vão mandando agora aí para mim. O que eu queria ver com vocês é o seguinte: quando nós falamos de Rússia, quando nós falamos de Ucrânia, leste europeu, de uma forma geral, nós sabemos que muitas das vezes isso parece um monstro, né? Uma coisa do outro mundo. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que a Rússia e aquela região é uma região como qualquer outra no mundo, com seus prós e seus contras. Mas, primeiramente, eu precisaria aqui compartilhar com vocês quem sou eu. Talvez muitas pessoas que vão assistir não saibam quem é o Leialdo, né, ou o Léo, como algumas vezes o pessoal me chama. Então, falando um pouquinho sobre quem é o Léo, então, eu sou pastor, né, aqui no Brasil. Atualmente estamos morando no Brasil, depois de voltarmos da Rússia, e moro em São Paulo atualmente, com a minha família. Nós fomos missionários na Rússia por vários anos, e tenho formação em teologia, também sou coordenador acadêmico, né, de algumas instituições aí, e uma das minhas formações que eu tive lá na Rússia foi eu fiz faculdade, no caso, né, de História, ok, com especialização em Arqueologia e Mundo Antigo, e também fiz curso de russo lá, tenho certificado de conclusão do curso de russo. Então, são várias coisas que a gente faz. E também sou fundador do Plus Ministry, que é um ministério que nós temos desenvolvido aí, né? E tá aí, se você quiser ver o Linktree também, do Plus Ministry, tem várias coisas lá, vários cursos, várias palestras, e workshops e pregações que você pode ver um pouquinho sobre nós, tá bom? Eu e a minha esposa, Rony Ângela, que estamos à frente desse ministério, nós fomos missionários nesse país. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho lá na Rússia, né? Nós ficamos lá 6 anos e um pouco, certo? E nesse tempo nós trabalhamos com várias atividades, dentre elas, principalmente a parte da educação teológica, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Trabalho com futebol, especificamente com o futebol, e também auxiliando uma igreja local. Na verdade, nós estivemos em 2 igrejas, mas uma foi onde a gente passou mais tempo, lá na cidade que nós moramos. Nós moramos numa cidade chamada Krasnodar, que fica ao sul da Rússia, bem na fronteira, bem na divisa ali, entre a Rússia e a Ucrânia, ok? Então, ficar na Rússia, Ucrânia, Geórgia, é uma região ali um pouco, vamos assim dizer, cheia de pessoas de tudo que é jeito e pessoas de todas as raças que são ali do Cáucaso Norte. Então, existem muçulmanos, budistas, cristãos, de todos os segmentos. Então, é uma região bem interessante, mas também um trabalho bem mais pesado em relação ao resto da própria Rússia, ok? Então, como eu falei, em 2011, por exemplo, nós tivemos aí um trabalho com o pessoal do futebol, que foi para lá. Na verdade, a primeira turma foi em 2010, e esse projeto, ele se desenvolveu em 2 etapas. A primeira etapa, 2010, 2011, na região ali de Krasnodar. Foi um trabalho muito interessante, que depois nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa relação da possibilidades, né, de você usar o ministério esportivo como um trabalho de evangelismo, ok? Então, foi um trabalho que deu muito certo. Depois eu volto a essa questão. A segunda parte do projeto começou em 2014, depois nós voltamos para o Brasil em 2011. Em 2014, nós regressamos com uma nova fase do projeto, agora um projeto que estaria dando apoio a várias escolas e vários movimentos, vários treinadores cristãos
né, que queriam desenvolver o futebol como uma ferramenta de evangelização. Então, você está vendo aí, né, a foto de um dos acampamentos que foi em 2017, esse aí é de 2017, ok? Onde nós tínhamos aí todas essas crianças que estão aí, nenhuma delas pertence à igreja, ou seja, não pertence à comunidade local que nós estávamos servindo. Todas elas vieram de famílias de fora, muitos com problemas com os pais e situações bem complicadas mesmo. Então, especificamente esse acampamento dessa foto aí, era só com crianças não cristãs, ok? Mas nós ajudamos também acampamentos cristãos de futebol em várias regiões, em várias cidades. Então, aí apenas uma delas para vocês verem dessas equipes que nós levamos para lá. Isso varia muito. Por exemplo, no primeiro projeto foram 7 jogadores, né, 7 cristãos, certo? A segunda equipe foi, acho que com 14 membros, e depois, 2014, nós fomos, acho que, se eu não me engano, com umas 6 pessoas, mais ou menos, ok? E o último, que foi em 2017, fomos com 3 membros da equipe. Então, nós tivemos aí uma sequência e projetos bem diferentes, vamos assim dizer, né, em amplitude, em objetivo, em público-alvo. Foi 2010, 2011, foi desbravamento mesmo, a gente estava aprendendo como fazia as coisas, sabe, tentando entender como que seria a melhor forma, e em 2010, 2011. Num segundo momento, então, nós tivemos 2014, 2015, 2016, 2017, foram projetos que foram mais pontuais, foram muito mais assertivos. A gente já tinha um know-how, né, do primeiro momento, e aí nós já sabíamos como desenvolver melhor os projetos a partir dali. Os primeiros foram muito bons, foram fantásticos, depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles, mas a partir de 2014 eles foram muito mais orientados e muito mais estratégicos no seu desenvolvimento. Tá? Então, aí eu estou pregando numa igreja na cidade de Perm, uma cidade grande na Rússia, que tem aí mais de 1 milhão de habitantes, e essa aí é uma igreja grande, uma igreja que tem uma estrutura fantástica. Para a Rússia, é uma mega igreja, e eles têm trabalhos em todas as áreas, e inclusive nesse acampamento que vocês viram anteriormente, é dessa igreja. Eles promovem acampamentos na época do verão, quando é férias lá na Rússia, férias escolares, e eles chegam a ter aí 300, 400 crianças participando de 4 acampamentos, vamos assim dizer, numa sequência, né, por causa da faixa etária e tudo mais. Então, no final de junho até quase o final de julho, nós temos esses 4 acampamentos acontecendo, um após o outro, acabou um, já entra o outro, e é uma loucura, é uma coisa muito, muito intensa, muito legal também, e realmente eu gosto muito de participar desse tipo de projeto. Nós ficamos lá na Rússia com esses projetos por mais ou menos 2 semanas, nós não podemos ficar todo o tempo, então não dá para ficar fora muito tempo, né, por N razões, e então geralmente o projeto aí 14, 15 dias, a gente vai lá, visita algumas cidades, algumas regiões, e a gente tem que priorizar, na verdade, 2 semanas alguns lugares. Infelizmente não dá para ir em todos que nos requisitam. Se nós tivéssemos que passar mesmo lá, ficaríamos uns 2 meses tranquilamente, só rodando a Rússia, fazendo os projetos, e aí a questão, né, financeira, a questão de tempo também prejudica muito, porque as pessoas que vão são voluntários, né, e essas pessoas que pagam a passagem, as pessoas que abrem mão muitas vezes das férias, né, porque são pessoas que trabalham, são professores de educação física, são pessoas que já trabalham na área, têm alguma escolinha de futebol, ou então ajudam em alguma escolinha. Então, esses projetos, eles acontecem uma vez por ano lá. Também, eu, nesse tempo aí, no primeiro período, em 2005, quando nós fomos para lá, eu atuei muito na área de educação teológica, né? Nós temos aí uma turma do seminário, na verdade uma faculdade teológica, onde eu dei aula, fui convidado para dar aula, e existe também outros seminários que eu dei aula lá na Rússia, que foi uma experiência muito boa,
e muito interessante também. Agradeço a Deus pela oportunidade. Um pouco do que nós fazemos hoje no Brasil, nós temos aí, eu sou coordenador então de um seminário, né, um seminário teológico A.W. Tozer, aqui em São Paulo, e essa aí é uma foto que a gente tirou aí um tempo aí com a nossa turminha que a gente tem aí, e agora com a pandemia, o seminário totalmente online, então praticamente essa foto já é uma relíquia, se assim podemos dizer, né. Então, uma das atuações que nós temos aqui, além de ajudar com os projetos missionários lá fora, além de ajudar aqui com o Aliança Missões na Europa, nós também trabalhamos no seminário e também como uma igreja local, ajudando a equipe pastoral. Essa daí é uma foto que que eu tirei de uma das turmas que nós ajudamos aí, né, num tempo a se formar, lá no CEM, no Centro de Missões, Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, uma das referências em missões, e todos esses alunos que estão aí hoje estão em algum lugar do mundo, graças a Deus, servindo ao Senhor, em todos os continentes, literalmente, ok? E as escolinhas de futebol, essa é uma escolinha de futebol que também tem lá no Chile, então é uma coisa muito interessante o que Deus tem feito nesse tempo. Se você tiver aí condições de entrar nas nossas redes sociais, tá aí o QR Code, né, para você poder entrar e ver um pouquinho mais do nosso ministério. Mas, resumidamente, o que eu gostaria de falar aqui para vocês? Qual é a grande questão do que está ocorrendo hoje na Rússia, como é que é o evangelho lá, e tudo isso nós vamos tocar alguns pontos aqui. Mas eu quero pedir para vocês, você que está aí, você possa colocar a sua pergunta, que você possa deixar aí, né, o seu comentário, alguma coisa que você queira saber especificamente, porque aí a gente vai conversando aqui, é mais um bate-papo com vocês que estão assistindo, né, nessa live que é ao vivo, é feita agora, né, então eu peço que você possa aí colaborar com a gente para colocar algum assunto que seja do interesse de vocês, alguma pergunta específica. Mas, enquanto o pessoal ainda não coloca nada por aí, eu vou trazendo os assuntos aqui que nós temos em pauta. Certamente que a grande questão hoje em dia, né, que tem permeado aí os noticiários e tudo mais, é o que está ocorrendo lá na Ucrânia. E recentemente eu estava conversando com um pastor, conversando é modo de dizer, né, gente? Eu estava escrevendo para um pastor que está lá na Rússia, perguntando como é que está a situação e do país, das pessoas e etc. Ele me falou que desde que começou essa operação militar especial, o clima é um clima um pouco tenso, logo lá no começo, né, em fevereiro, em março, houve uma certa tensão, que é normal, houve corrida para os supermercados e as pessoas, quando a situação entra numa situação bélica dessas, todo mundo se preocupa, lógico, mas que atualmente a situação já está bem mais calma, muito mais tranquila, as pessoas já entenderam o que estava ocorrendo e viram quais são as possibilidades do resultado dessa intervenção. Apenas vale a pena lembrar vocês que a Rússia não está em guerra, ok? Oficialmente, a Rússia não está em guerra, ela está realizando uma operação militar especial. Por que isso é importante, Léo? Porque não existe uma declaração de guerra. Não existe uma declaração de guerra. Ou seja, se a Rússia entrasse numa guerra realmente, aí as coisas iam ficar bem mais complicadas. E nem tanto para a Rússia, mas muito mais para o Ocidente. Por quê? Porque hoje a Rússia ela não está atuando com seu exército, na verdade. Tá? Ela está atuando com grupos especiais. Acredita-se que em torno apenas de 10% ou menos do exército tem sido mobilizado para as ações. A Rússia se preparou durante muito tempo para uma eventual intervenção em alguns desses países. A Ucrânia foi a bola da vez, simplesmente isso que aconteceu. Mas a Rússia não está em guerra, ok? O que hoje nós podemos saber é justamente que a situação tem se desdobrado, né, e fica evidente o que está ocorrendo, que não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? É uma guerra
praticamente é uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Não existe aí vamos assim dizer, uma neutralidade da OTAN. Já foram comprovados aí que a OTAN está trabalhando militarmente na Ucrânia, através de mercenários, através de envio de material e sustento daquela situação. Se sabe, por exemplo, que o exército ucraniano é um dos melhores exércitos da Europa, é o segundo maior exército da Europa, só atrás da Rússia. Então, o exército ucraniano é um exército altamente treinado. Ele poderia fazer frente a qualquer exército europeu hoje, entendeu? Em termos de militares, muito bem estruturado, eles trabalharam muito bem a questão da estrutura do exército, equipamentos também, eles têm muito, porque estão recebendo muito da Europa, a OTAN tem sustentado o exército, só que o que acontece é que a situação está bem delicada para a Ucrânia, porque a baixa de soldados é muito grande. Alguns especialistas, e isso você não vai ver por aí, mas alguns especialistas dizem que em torno de 80% do exército ucraniano já está comprometido. Ou seja, já houve uma baixa muito grande. E quando se diz baixa, gente, não é só pessoas que morrem, tá? No mundo militar, baixa são três coisas, basicamente. As baixas são ou por morte mesmo, né? Então as pessoas morrem. O segundo tipo de baixa é feridos. E o terceiro são os prisioneiros. Então, nessas três categorias, a Ucrânia tem perdido muito, muito mesmo. Não se sabe exatamente quanto, porque não tem como quantificar isso. Você me pergunta qual é o futuro que está ali, e por que eu estou falando isso? Porque o trabalho missionário, o trabalho de evangelização está diretamente ligado a essa questão. Não adianta você achar que isso não vai influenciar, que isso não tem importância, porque tem muita importância, sim, ok? Uma das coisas que acontece é que a Ucrânia, ela não está conseguindo ter uma reposição dos seus efetivos, as baixas são muito grandes, então não adianta você ter muito armamento, um armamento ótimo, se você não tem soldados. Na prática é isso que tem acontecido. Então a Ucrânia perdeu aí 25% do seu território, certo? E perdeu muitos soldados, a sua estrutura militar foi totalmente comprometida e ela não tem mais muito como sustentar. Na prática, a Ucrânia, os especialistas têm dito, não sou eu que estou dizendo, mas especialistas militares, isso você não vai ver na mídia, tem dito que a Ucrânia já perdeu essa guerra e ela perdeu lá em maio. Desde maio, a situação já está definida, apenas é uma questão de que eles estão prorrogando com envio, né? A Europa tem prorrogado com envio de material para lá, mas não adianta, porque se o seu exército, os seus soldados já praticamente não tem em campo, não tem muito o que fazer. Por isso que existem algumas medidas de desespero, como tem ocorrido agora, né, a tentada de algumas cidades, uma tentativa de contra-ataque dos ucranianos, que aparentemente não deu resultado, o bombardeio daquela usina nuclear por parte dos ucranianos para tentar forçar uma situação, né, talvez de maior comoção, ou quem sabe uma catástrofe, porque quando você está com tudo perdido, meu amigo, não existe mais limites, você vai apelar para qualquer coisa. Então, a Ucrânia está passando por essa situação. E não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra na Ucrânia. E isso tem que ficar claro para todos vocês e para nós, tá? Para nós entendermos o que vai acontecer ali na frente. Isso tem muito a ver com missões. Então, não é uma guerra contra os ucranianos, né? Apenas a Ucrânia é o palco onde essa guerra está ocorrendo. Mas é entre dois mundos, é entre dois polos, é entre OTAN e a Rússia, ok? É isso que tem acontecido na prática. Qual é o futuro disso? Bom, o futuro disso está aí para você que talvez queira ir para a Europa, para você que está na Europa, né? Tem muito a ver. Por quê? Por causa da questão econômica, geopolítica e a questão do gás e do petróleo. Então, toda a situação está pendendo agora para o lado da Rússia, porque a Rússia tem o que o mundo precisa. E sabe o que o mundo mais precisa hoje, meu querido? Sabe qual é a coisa mais importante que existe no mundo hoje? Energia. O mundo briga por energia, fontes de energia.
Por isso que vocês vão ver os protestos que estão ocorrendo na Europa, por isso que vocês estão vendo né, os preços aumentando lá fora em tudo, a inflação na Europa, no bloco europeu, batendo recorde desde a criação aí do euro. Os países estão enfrentando a maior alta em décadas. Então, isso tudo tem a ver com essa situação. Qual o resultado disso, Léo? Provavelmente nós não temos uma bola de cristal aqui, e ninguém recebeu nenhuma palavra do Senhor, mas o que provavelmente vai acontecer é que a Rússia vai conseguir o que ela quer, que é criar um estado buffer, né, um estado intermediário entre a OTAN e a Rússia, vai ficar a Ucrânia ali no meio como uma garantia, que é isso que os russos querem, certo? E vai acontecer, provavelmente, que a Europa vai ter que ceder à pressão russa em relação ao gás, em relação ao petróleo e tudo mais, ok? Lembrando que não é só gás, não é só petróleo, estamos falando de comida. Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo, tá? A Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Então, não ter vamos assim dizer, esses commodities, né, essa matéria-prima que é comida, as coisas vão ficar complicadas. Então, prepare-se, porque isso tudo vai mexer com o quadro político, econômico da Europa, do mundo e principalmente daquela região. Se você estiver pensando em ir para essas regiões, pode ter certeza que as coisas vão estar dessa forma durante algum tempo. Acredita-se que não haverá uma solução até o final do ano. Tá? Não porque os russos não possam ou não queiram. Existem algumas situações aqui. A Rússia poderia ter acabado com a guerra? Poderia, porque se eles colocassem realmente o exército para fazer o que tinham para fazer, eles já tinham acabado com aquilo lá. Só que o número de mortes seria altíssimo, de civis principalmente. Porque, meu amigo, guerra é guerra, e não tem como a gente fugir disso daí. Os dois lados, não existe lado bom e lado ruim, né? Uma guerra é decidido através de batalhas, de tomadas, destruição, mortes e etc. Se a Rússia fosse colocar realmente o seu peso ali, a população civil ia sofrer muito. Tá? Isso é uma das coisas que eu acho que tem segurado um pouco. Outra questão é a questão econômica. Quanto mais tempo essa guerra durar, melhor é para a Rússia, porque maior é a pressão sobre a Europa, entendeu? E o preço do petróleo está muito alto. Significa dizer que se os russos estão vendendo petróleo e o preço está muito alto, quem você acha que está ganhando nisso aí? Além do que, os russos estão ganhando em rublo, não é nem em dólar, não se negocia mais nem em dólar, nem em euro. Eles estão recebendo os pagamentos em rublos. Em outras palavras, a economia deles, em termos gerais, está melhor do que qualquer outro lugar. O preço do gás, por exemplo, na Rússia e Europa, na Europa o preço do gás está 40 vezes maior do que o preço praticado na Rússia. Então você já vê que isso vai influenciar muito na economia. Como que está a questão religiosa? E a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão escrevendo. Gente, vai colocando aí, vai escrevendo, vai fazendo suas perguntas, né? Que a gente vai respondendo, tá? Temos aqui uma pergunta sobre o esporte. Eu vou falar sobre essa questão do esporte daqui a pouco, tá bom? Porque a gente vai entrar na parte da evangelização. Eu estava tentando colocar para vocês como está a situação agora, para preparar você, para entender como é que nós podemos, frente a essa realidade. Gente, nós temos que ver como é que está o mundo ao nosso redor para montarmos as nossas estratégias. Nós temos que ser estratégicos em relação a missões. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Como é que está acontecendo? Que está as peças desse tabuleiro que estão se mexendo. E uma outra live, talvez eu possa estar mencionando para vocês como é que estão as outras situações em outras áreas. Então, o que isso tem a ver, por exemplo, agora com missões, tá? A Rússia, ela é um país que tem menos de 1% de cristãos evangélicos, ok? Então, a porcentagem de cristãos evangélicos é muito pequena. Isso tem uns porquês, existe algumas situações internas.
Na Ucrânia, até o começo dessa intervenção armada, nós tínhamos, calcula-se que aproximadamente 8%, pelo menos a última notícia que eu tinha, era de 8%. Na Europa, a Ucrânia era o país mais, entre aspas, evangélico do continente, ok? Por que isso? Justamente questões políticas também a ver com essa questão. Quando ocorreu ali a dissolução da União Soviética, né, muitas missões entraram na Rússia, na Ucrânia, na ex-União Soviética, tentando entrar lá de uma forma muito forte. E o que ocorreu? Olha, preste atenção no que está acontecendo, meu querido, minha querida. O que acontece é que essas missões entraram lá, entraram fortes. Depois de algum tempo, por volta aí do ano 2000, mais ou menos, quando a situação econômica na Rússia e nos outros países se estabilizaram após a ruptura da União Soviética, a coisa ficou mais ou menos equilibrada, que foi justamente, por exemplo, quando Putin assume em 1999 a presidência. Então, as coisas começam a mudar. Grande parte das missões que você vai ver na Rússia, de igrejas ou de trabalhos evangelísticos, etc., vinham justamente da Ucrânia. A Ucrânia era o país mais perto da Europa, que era o país mais fácil de você entrar, ok? Então, a Ucrânia sempre foi a porta de entrada para o leste europeu, para esse mundo soviético, ex-soviético. E então se cresceu bastante ali, era um lugar fácil de entrar e se estabelecer, e dali muitos missionários ucranianos foram para a Rússia, principalmente para a Sibéria. Existe um grande movimento na Sibéria, um avivamento, inclusive, dizem, na Sibéria, porque a maior porcentagem de evangélicos que tem, cristãos evangélicos que tem na Rússia, está na Sibéria, ok? Não é na região ali europeia, Moscou, não é essas regiões, não. Por quê? Porque se pensa, os ucranianos principalmente foram para a região da Sibéria porque era a região menos favorecida em termos de infraestrutura, em termos de economia e em termos de evangelho. Então, o pessoal foi para a Sibéria, principalmente as grandes cidades, Novosibirsk, Tobolsk, enfim, várias cidades que tem Tyumen e etc. Okay? Então, eles foram para essas cidades. Então, grande parte do cristianismo está do lado asiático da Rússia. Outro fator que colaborou muito foi que a Ucrânia, ela sempre teve um pouco mais perto da Europa, num sentido físico, mas também ideológico, ok? A Ucrânia era o trampolim de entrada dos europeus para esse mundo soviético, vamos assim colocar. Então, se concentrou muito ali. Por isso que você tem um crescimento muito rápido das igrejas na Ucrânia. Também aconteceu que o governo ucraniano, ele era pró-Ocidente, principalmente pró-Estados Unidos, e isso facilitou muito o registro, a entrada de missionários, etc. Bom, não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas de qualquer forma foi o que aconteceu. Já na Rússia, a partir de 2002, 2003, você começa a ter o fechamento do país para instituições, vamos assim dizer, cristãs de fora, ok? Não quer dizer que a igreja lá dentro tenha morrido, mas que simplesmente o quadro foi mudando. A partir de 2014, com o golpe de Estado que ocorreu na Ucrânia, né, que é o famoso a Revolução de Maidan, né, da Praça de Maidan, que foi, na verdade, um golpe de Estado, né, patrocinado pelos países da OTAN. Então ficou muito mais evidente que eles estavam alinhados com a Europa. E isso aumentou a entrada de europeus e entrou a entrada também de missões lá. O que tem ocorrido agora? Com a quebra da hegemonia ocidental lá na Ucrânia, certo? Tem muitos pastores, eu conheço pastores, que eles saíram de algumas regiões ali onde estão ocorrendo os combates, estão indo para o oeste, estão tentando fundar igrejas, vamos assim dizer, na região do oeste ucraniano. Então, a grande massa está fugindo, vamos assim dizer, dali. Isso tem questões políticas, tem questões religiosas, e não dá para entrar num papo aqui só sobre isso, ok?
O Wagner está colocando aqui uma questão que é interessante, que as pessoas geralmente perguntam, né? Como é a liberdade de expressão com relação ao cristianismo? Olha, meu querido, é o seguinte, depende muito de onde que nós estamos falando. Se nós estamos falando, por exemplo, da Ucrânia, na Ucrânia, por haver uma proximidade, como eu disse, com países ocidentais, a Ucrânia faz muita concessão, tá? Então, ela não tem leis rígidas, ela facilita a entrada, porque assim, a Ucrânia estava dependendo economicamente e outras áreas do Ocidente. E com isso ela faz muita concessão. Uma delas está na área religiosa. Então você não tem, vamos assim dizer, proibições, você não tem leis que vão restringir o trabalho de fundação de igreja ou de abertura de uma congregação e etc. Já na Rússia você vai ter essas dificuldades, porque nós temos que entender o seguinte, gente, não é o Estado, tá? Não é que eles são contra os cristãos. O Estado ele está olhando para a religião como uma forma de manifestação, né, de cultura. Então, e essas pessoas lá nessa região, elas veem a interferência, a entrada de outras religiões, e não é só cristianismo, são todas as religiões, entrada de uma outra religião no país deles é uma questão de segurança nacional, ok? Por exemplo, não é só o cristianismo que tem restrições de liberdade de expressão na Rússia. Os muçulmanos têm, os budistas têm, todas as religiões, vamos assim dizer, elas são meio que controladas, porque o Estado quer saber o que está acontecendo ali. Principalmente porque na Rússia existem muitas regiões que são muçulmanas. Então, você tem que cuidar disso. Tá? Por exemplo, qual é a diferença entre uma célula terrorista e uma célula da igreja? Em termos práticos para o Estado, nenhuma, porque é uma junção de um grupo religioso, ok? Então você não sabe o que está acontecendo dentro daquela casa, você não sabe o que está acontecendo naquele grupo e etc. Então por isso que existem essas restrições, porque você tem que cuidar muito com o que está ocorrendo ali. Questão de espionagem, tá? Então existe muita coisa que está nesse balaio aí. Então, por exemplo, numa igreja, cultos caseiros, né, são, vamos assim dizer, desaconselhados a serem feitos, é que você me entende o que eu quero dizer, né? Por quê? Porque o Estado ele quer saber o que está acontecendo. Ou você pode ter uma reunião na igreja, porque aquilo é um lugar oficial, mas você fazer uma reunião numa casa com algumas pessoas, né? Se você olhar pelo lado do Estado, se você olhar pelo lado de quem está governando, eles vão olhar isso com um olhar muito suspeito. O que esses caras estão fazendo lá? O que está acontecendo? Eu não sei o que está ocorrendo e tal. Por isso que você tem um controle nesse sentido, entendeu? Então, você tem que olhar por esse lado. Quando você entende isso, e os russos entendem isso de uma maneira perfeita, né, eles fazem o quê? Eles tentam amoldar a sua evangelização, a sua expressão, né, de cristianismo à realidade, às leis. Então, se você não pode fazer, por exemplo, um culto caseiro, você vai fazer uma reunião de outra forma, que não caracterize que seja um culto religioso, ok? Você vai fazer um encontro na praça não, desculpa, num parque, você vai fazer um acampamento, você vai fazer um retiro, você vai fazer N outras possibilidades para você alimentar as ovelhas da sua igreja, entendeu? Então, é interessante como que o ser humano ele é capaz de se adaptar às dificuldades. E os russos são mestres nisso, tá? Eles conseguem fazer isso, eles conseguem andar apesar das restrições, porque eles sempre tiveram restrições. Então, é muito importante a gente entender essa mentalidade, ok? Não existe os coitadinhos que estão sendo perseguidos e tal. Não, existem cristãos que estão lidando com dificuldades. E se nós formos ser bem honestos hoje em dia, inclusive no Brasil, se nós formos ser cristãos e falarmos algumas coisas, nós também vamos ser perseguidos e podemos até levar sanções, vamos assim dizer, e etc. Hoje em dia não existe mais aquele ar de liberdade como nós achamos que existe no Ocidente, não. Pode ter certeza que nós estamos aí também sobre uma forte censura, um forte controle,
né, principalmente de uma certa agenda que nos é imposta aí. Ontem, conversando com uma das alunas aqui de Rússia, não sei se ela está assistindo aqui ou não, ela falando que na Europa hoje há uma agenda muito forte contra o cristianismo. Recentemente, eu acho que ontem, num país europeu, um professor foi preso por, né, ir contra uma certa cartilha que é colocada aí. Então, você já vê que existem restrições. Na Holanda, meu amigo, existem lugares que é proibido você orar, por exemplo. Entendeu? Então, as restrições estão começando a acontecer em todos os lugares. Na Rússia, ela sempre existiu na prática. Então, é apenas uma questão de como que você vai lidar com isso. Tem essa questão aqui, né? Eles conseguem fazer isso porque são controladores e não há democracia. A minha grande pergunta é, onde é que há democracia? Será que existe democracia no Brasil? Né? Será que, por exemplo, se você quiser aí, se eu, né, falar algumas palavras aqui, você sabe que se eu falar algumas palavras aqui, essa live é derrubada, entendeu? Se eu disser algumas coisas aqui, essa live é derrubada. Se eu for contra algumas coisas da cartilha aí da ONU 2030, pode ter certeza que o canal da Aliança Missões na Europa vai ter problema. Então, essa questão hoje, ela está muito... não é só lá. Lá ela é mais visível, em certo sentido, mas hoje em dia, pode ter certeza que as coisas estão ficando muito difíceis, né? Aqui, ó, uma pergunta aqui do continuando, né, Wagner? Mas tem algo que podemos chamar de perseguição contra o cristianismo, né, como você colocou contra aqui? Olha, várias situações. O cristianismo, meus irmãos, é o seguinte, ele está sendo perseguido em tudo que é lugar. Vocês viram aí na África, recentemente, aí, igrejas sendo queimadas, cristãos sendo, né, mortos, Nicarágua, padres sendo presos, e na Rússia também, você tem situações, por exemplo, citando uma coisa bem pontual, um pastor que estava no leste da Ucrânia, ele foi preso, né, foi detido pela polícia, né, vamos assim dizer, pela polícia russa, para saber o que o cara estava fazendo. Então, ele foi lá submetido a interrogatório e tudo mais. Então, existe essa pressão. Não é que essa pressão não existe, essa pressão existe sim. Nós não podemos ser inocentes, tá? É muito interessante você estar atento ao que está acontecendo no mundo hoje. Né? No Brasil, ok, nós estamos numa situação, acho que ainda melhor do que muitos países, mas, meu amigo, as coisas estão ficando difíceis mesmo, onde que a gente tem que colocar a nossa perseverança aí e posicionamento, né? Então, nós nem estamos falando de política aqui, nós estamos falando de uma posição cristã. Na Rússia, eles estão acostumados a viver sobre esse tipo de pressão. De uma certa forma, é normal isso. Tá? Então, não acho que nós estamos tão melhores do que eles. Uma live que eu participei esses dias, a pessoa perguntou assim, mas como é que é a censura lá na Rússia? Eles estão sabendo o que está acontecendo na guerra na Ucrânia? A minha pergunta é, nós aqui no Ocidente, que achamos que estamos vivendo uma democracia, que achamos que temos liberdade, nós sabemos o que está acontecendo na Ucrânia? Não. Certamente não você, eu, ninguém aqui sabe o que está ocorrendo lá. Por quê? Porque a censura é muito grande, certo? Não há interesse, e isso é normal, gente. Quando está ocorrendo uma guerra, nenhum dos lados vai dizer que está perdendo. Nenhum dos lados vai dizer quantos soldados morreram. Isso vai levar anos para nós descobrirmos o que está acontecendo lá, o que está acontecendo agora, né? Então, imagine num plano espiritual, né, do que está acontecendo nas igrejas, o que está... A gente não sabe exatamente, não tem como medir isso. Agora, colocado toda essa questão, é como que nós podemos, então, trabalhar a questão de missões lá na Europa, né, especificamente no leste europeu. A primeira coisa nós vamos esperar para ver o que está ocorrendo, alguns podem já ir, né, mas ir para a Ucrânia hoje é muito complicado, certo? É muito, muito complicado mesmo, porque a possibilidade dessa guerra se espalhar para outros lugares é muito grande.
Então, assim, a não ser que a pessoa tenha ali uma convicção forte, né, ou então um chamado para ser mártir, é um momento um pouco de cautela. As igrejas estão funcionando, as igrejas não fecharam, né, eu tenho acompanhado as igrejas aqui e tudo, elas estão fazendo as coisas, mas com sempre aquela precaução, tá bom? Então, o evangelho tá prosseguindo, meu amigo. Não é a igreja, não é uma placa que restringe o poder de Deus ou restringe o evangelho. O evangelho está crescendo, as pessoas estão ouvindo falar de Jesus, os irmãos estão lá falando. Uma coisa, viu, que, por exemplo, aqui, ó, que foi colocado antes ali, sobre a perseguição. Você não pode fazer nenhum ato público na rua, né, de proselitismo. Mas isso não significa dizer que você não pode chegar para uma pessoa no particular ou em algum momento específico, sabe, na parada, no ponto de ônibus, e falar de Jesus para ela. Não é que não pode. Você não pode fazer isso de uma forma ostensiva. Não pode fazer, por exemplo, colocar lá um violão, né, começar a pregar no meio da rua. Isso você não vai poder fazer, não. Ok? Porque em segundos já vai ter alguém da polícia lá querendo saber o que está acontecendo. E não é só porque é questão de religião. É qualquer coisa. Você não vai fazer nada, e na Europa é assim, você não faz nada na rua sem permissão. No Brasil nós temos essa coisa que você faz, né, a hora que quiser, onde que quiser, você vai lá, monta a sua tendinha e etc. Na Europa isso não funciona. Quem está na Europa, quem vive na Europa sabe que é assim. Na Rússia, mais ainda, muito, muito esse controle, e é muito legal você perceber isso daí para montar uma estratégia. Por isso que eu entro na questão ali de que há possibilidades. Wagner, olha só, deixa eu dizer assim, ouvir aqui que os soldados russos estavam abusando de mulheres e crianças, pode falar alguma coisa sobre isso? Olha, não existe nenhuma comprovação sobre isso daí. Inclusive, tá, a deputada que fez essa denúncia, entre aspas, ela foi caçada por fake, tá? Então, assim, não vou dizer que não possa acontecer. Meu amigo, guerra é guerra, tá? O Brasil, quando foi lá para fazer a guerra no Paraguai, você acha que estava todo mundo que era super santinho? Lógico que não. Então, guerra, tudo acontece em guerra. Só que algumas coisas que têm sido colocadas, principalmente para nós aqui, isso não tem comprovação, ok? Não existe nenhum caso que se comprovou sobre isso. Então tem que cuidar um pouquinho, que isso é muita notícia que é para desgastar, entendeu? É a guerra da informação. Por exemplo, se vocês acompanhar logo lá no começo, teve a história do fantasma de Kiev, teve a história das abelhas que atacavam os soldados, teve a história da vovó que matou soldados russos usando mercúrio, né, colocando na bebida para eles tomarem, etc. Tudo bobagem, meu amigo. O Putin estava morrendo de câncer, entendeu? Então, assim, eu me lembro que na segunda semana, após começar a operação, eu estava dizendo que a Rússia ia perder porque ela não tinha munição suficiente para mais, mais 10 dias. Meu amigo, é esse tipo de coisa que a gente não pode cair nas histórias. É aquela história assim, eles estão lá fazendo isso, aquilo, aquele outro. Por quê? Porque isso é colocado para nós para que mexa com a nossa emoção, para que a gente se coloque contra A ou B. Tá? Então tem que tomar só esse cuidado sobre essa questão, porque realmente não houve nenhuma comprovação. Se você for buscar aí as fontes que não são da mídia normal, aí você vai perceber que isso daí morreu, acabou a história. Simplesmente desapareceu, ninguém mais falou nada. Então, assim, é fácil você largar uma notícia e depois não ter comprovação, você fica quieto, ninguém falou mais nada, mas aquilo fica no subconsciente e aí fica essa questão, tá? Na verdade, o que acontece muito é o seguinte, as regiões onde que os soldados russos estão é de população étnica russa. Os abusos que estão sendo relatados, que não chega para nós, né, são abusos dos soldados ucranianos em relação a esses componentes, né, essas pessoas, indivíduos de ascendência étnica russa, ok? Então, não de violência sexual nem nada nesse sentido, mas de outros tipos de abuso mesmo, que não deixa de ser ruim, de matarem pessoas a esmo,
ok? Por quê? Porque eles são russos. Aí tem um outro componente, que tem a questão do neonazismo aí, que nem dá para entrar, porque senão a gente vai ficar mais 3 horas falando só sobre isso daí, que é uma outra questão que vai mexer muito ainda ali na frente, a questão dos laboratórios químicos que a OTAN colocou na Ucrânia, e enfim, todas essas questões aí. Então, mas voltando à questão aqui do evangelismo, eu quero deixar claro para vocês, é o momento de nós estarmos orando, em primeiro lugar, pelo povo da Ucrânia, certo? Pelo povo da Ucrânia. Porque sempre, quem padece, quem tem problema é o povo, não é os que estão lá em cima, eles não estão nem aí, certo? Isso tudo é uma briga que está ocorrendo pela hegemonia, pela geopolítica mundial, ok? E quem sofre é o povo. E eu vou dizer o seguinte, não existe um bandido e um mocinho aqui, tá? Os dois lados têm lá os seus problemas, mas a parte agressiva, na verdade, se vocês se aprofundarem no assunto, vocês vão ver que a parte agressiva veio da OTAN, né, que ela vai forçando os russos até chegar praticamente no seu quintal, e isso foi o que deflagrou essa operação especial aí, que não aconteceu só lá. Se vocês forem ver, aconteceu na Geórgia, aconteceu no Cazaquistão, aconteceu no Tadiquistão, só que agora que ficou mais pesado, porque tem a questão do petróleo envolvida aí. Tá? Mas ok, foi colocado aqui, eu sei, assim, ó, acabou de falar, após iniciar a operação, você não acredita que seja invasão da Rússia? É muito complicado você dizer o que vem primeiro, tá? Então, nós não temos todas as informações, mas o que nós sabemos é o seguinte, a principal alegação da Rússia é de que a OTAN estava se aproximando da fronteira da Rússia, e isso colocava em perigo a soberania nacional. Logicamente, se colocou em perigo a soberania nacional, os russos reagiram. Então, antes de entrarem, antes de acontecer algum tipo de movimento que estava já sendo preparado, eles agiram antes, ok? Nós nunca vamos saber, talvez na nossa geração nós não vamos saber de todos os detalhes, mas essa guerra, ela não é uma guerra de invasão. Se vocês olharem, historicamente, a Rússia não é um país de invasão, é um país que é agredido, e quando ela sofre agressão, ela, vamos assim dizer, ela vai até Berlim, que é o que aconteceu, ela vai até Paris, quando aconteceu com Napoleão. Napoleão entra, né, tenta conquistar, ele é rechaçado, e os russos vão esmagando tudo até Paris. Mesma coisa aconteceu com Hitler. Ele entra, tenta, não consegue, os russos no refluxo aí, né, da onda, eles vão esmagando tudo até Berlim. Então, essa questão bélica, nós temos que tomar um certo cuidado, porque se você notar, historicamente, sempre se criou, sempre se tentou manter um buffer, né, um estado neutro entre Rússia e Europa, ok? Para não agressão. Na Segunda Guerra Mundial foi a Polônia, agora está sendo a Ucrânia. Então, é muito maior do que a gente possa imaginar, ok? A Rússia entrou, ela, como eu disse, ela tomou já 25% mais ou menos do território, a parte mais poderosa, vamos assim dizer, economicamente, da Ucrânia está, que é o Donbass, que está na mão das tropas pró-Rússia, vamos assim colocar. Mas, meu querido, só para vocês terem a ideia, essa guerra não começou agora, tá? Essa guerra, ela começou em 2014, ok? Desde 2014 estão ocorrendo combates lá, só que agora entrou, vamos assim dizer, na mídia, porque oficialmente a Rússia, ela começa essa operação na Ucrânia. Só que desde 2014 os combates têm ocorrido, ok? E tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe, a gente não, como eu disse, não vamos saber. Eu tenho acompanhado, eu não estou assim, ó, eu não estou acompanhando, não estou dando a minha opinião torcedor. Eu estou dizendo que os especialistas estão fazendo, eu tenho acompanhado, né, especialistas no exército, de tática, estão dizendo, olha, a situação está assim, a situação está assado, a mídia está ocultando isso, olha bem como é que estão os movimentos, então eles são mais técnicos, por isso que eu tenho um pouco de liberdade para dizer o que está acontecendo. Né? Sobre essa questão das igrejas, é a mesma coisa, viu? Aqui no Brasil tem igrejas para todo gosto, como é isso na Rússia também. Porque quando eles entraram lá
todas as denominações entraram na Rússia. Meu amigo, Seishenoye, Hare Krishna, Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista, Pentecostal, Neopentecostal, Tradicional, sabe, Universal, tudo, entrou tudo lá. Então, você tem também, só que não tanto como no Brasil. O número de igrejas é bem menor, logicamente é muito menor, quando isso é 1% da população cristã evangélica, então você vai ver muito poucas igrejas. Igrejas pequenas. Uma igreja média na Rússia, uma igreja de porte razoável, tem entre 50 e 100 pessoas. Essa já acima disso, já é considerada quase como uma mega igreja. Tá? Então, é muito importante nós entendermos que é um outro contexto. Sim, existem igrejas tradicional, neopentecostal, tudo. Todos os tipos, todos os espectros. Só não na mesma proporção que tem no Brasil, porque o fenômeno brasileiro é diferente, porque nós temos muitas igrejas que nascem, vamos assim dizer, de igrejas nacionais, certo? Em outras palavras, são dissensões, né, que uma igreja sai de uma igreja, que aí eu saio de outra igreja, aí nós temos uma pluralidade de denominações. Na Rússia, não, você vai ter várias igrejas, mas não o número de igrejas, o número de denominações não é tão grande assim, mesmo porque quem controla lá é o Estado. O Estado controla muito bem o que está ocorrendo. Então, isso é muito importante a gente entender. Você vai numa cidade, você vai ver talvez uma igreja evangélica, talvez duas. Não muito mais do que isso, não. Muitas vezes acontece de grupos pequenos, né, de terem, mas existe um problema lá, por exemplo, na Rússia, de você conseguir alugar um local, ok? De você alugar um local para se reunir. Porque quando você fala, é uma igreja, o cara já vai alugar já não quer mais, porque isso vai, vamos assim dizer, sujar, né, o seu negócio ali, no sentido de que vai ficar o imóvel dele vai ser conhecido como o lugar onde que se reúne os crentes, que se reúne a seita, não sei das quantas, entendeu? Então isso existe uma restrição muito grande, ao ponto, por exemplo, em Moscou eu conheço uma igreja, um lugar que pertence a uma igreja, eles compraram lá vamos dizer, um prédiozinho. E nesse prédio se reúne 20 igrejas diferentes. Sabe o que é 20 igrejas diferentes? E aí, o Wagner, por escala, é interessante, porque eles têm lá tem uns 4, 5, vamos assim dizer, lugares, né? Em Rússia é Pamishchenia, não sei como é isso, salões. Seriam uns 4, 5 salões, e lá na entrada tem o Raspissani, que é mas o horário, né, das igrejas, e está ocorrendo 2 igrejas, 3 igrejas ao mesmo tempo, estão se reunindo, então está na sala 1, na sala 3, na sala 5, aí daqui a meia hora começa a outra igreja. Por quê? Porque eles não têm como alugar lugares. Então, se tem todo mundo vai para lá e tenta conseguir um lugar dentro daquele grupo. Porque você vai perguntar, por que não fazem tudo junto? Porque daí tem aquela questão, algumas igrejas são igrejas, vamos assim dizer, de um ramo pentecostal, as outras são mais tradicional, algumas são igrejas étnicas, de africanos, igreja étnica, de latinos, então é meio complicado você colocar todo mundo junto, então vai virar uma bagunça. Então o que eles fizeram? Eles dividiram por setores, vamos assim dizer, então cada um faz lá o seu culto, e eu acho que isso, particularmente, dá menos problema, entendeu? Não que eles não possam andar juntos, não que eles façam, às vezes, programação junto, mas não é sempre. Os grupos, eles têm essas características específicas, tá? De igrejas étnicas mesmo. Então, é muito interessante nós estarmos falando sobre isso daí, porque isso faz parte do evangelho. Se você for para lá achando que vai abrir uma igreja, não, você não vai abrir igreja, porque você nem pode abrir uma igreja. Um estrangeiro não pode abrir uma igreja. Um estrangeiro não pode ser responsável por um CNPJ, por exemplo. Tá? Somente um russo, somente um pastor, um sacerdote russo pode tocar uma igreja, ok? Então fica aí essa questão para vocês entenderem. Estrangeiro não pode tocar. Por quê? Porque é uma questão de segurança nacional. Volto a dizer, o estrangeiro não pode dirigir nada na Rússia. Quem dirige são os nacionais. E ponto. Você tem que entender isso, colocar na sua cabeça, né? E isso não é só na Rússia, isso é em outros países também. Você tem que trabalhar
quem for para se missionar nesses países, tem que entender o seguinte, você não vai lá para montar o seu império, para montar o seu ministério, o seu nome, você vai lá para ajudar, você vai lá para contribuir. Você é que nem jogador de futebol, veio para somar mais um, veio para fazer o que o professor disse, entendeu? Porque você tem que se submeter à igreja local lá, você tem que se submeter ao pastor. Pastor, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa por você? Como é que eu posso te ajudar? E isso vai fazer você ganhar muita credibilidade e vai fazer o seu ministério crescer. Agora, quando a pessoa quer lá fazer do seu jeito, aí não funciona. Pode ter certeza que não vai funcionar, não. Certo? Então, mas é legal essas suas perguntas aqui, as perguntas que vocês estão colocando. Gente, vai colocando aí, vai colocando as perguntas, vamos interagindo, tá? Daqui a pouco a gente vai acabar essa live, porque senão vai ficar umas 3 horas aqui. Agora, falando aqui um pouco lá atrás, eu tenho a pergunta... Tá, olha só, essa questão aqui, ó, um trabalho incrível, né, sobre a questão do esporte, e o pessoal se interessa pelos esportes e as igrejas aceitam, porque em algumas igrejas não permite a prática de esportes, ou não gostam que os irmãos joguem futebol. Isso tem mudado muito, viu? Tem mudado muito, no Brasil principalmente, né, mas lá na Rússia não tem essa questão. Tá? O esporte, muito pelo contrário, o esporte é uma coisa muito bem vista. Se vocês lembrarem, os russos são, né, muito bons nos esportes de uma forma geral. Quando você tem Olimpíadas, a Rússia lá em 2º, 3º, 4º lugar, enfim, nas Olimpíadas. Então, eles são muito dedicados a esporte. Então, vale a pena pensar em qualquer tipo de esporte, tá? Que tenha, logicamente, né? Então, você vai ver que eles trabalham não só futebol, eu conheço o Ministério de Futebol, de vôlei, de basquete, de hóquei no gelo, lógico, de flagboard, que é eu nem sei dizer como é que é o jogo lá, mas é muito popular lá na Rússia. Então, existem vários esportes, e existe uma carência de pessoas que trabalham com isso, profissionais que trabalham com isso, entendeu? Então, eu vejo que o Ministério Esportivo na Rússia, ele pode ser muito bem aproveitado. E você pode ir atrás disso, porque isso ajuda muito. Por quê? Porque, olha só, a administração local, a prefeitura, o governo local, eles vão olhar para aquilo com bons olhos. Eles vão dizer, a igreja, o pessoal está contribuindo aqui com a sociedade, estão tirando crianças das drogas, estão tirando crianças, né, de uma situação familiar complicada e estão dando atividades esportivas. Lógico que para o governo isso é bom, tá? Você não pode chegar lá e abrir a Bíblia ou abrir uma escolinha de futebol, né, com Jeová Jireh, El Shaddai, coisas assim, porque também tá? Os russos não são bobos, não. Mas assim, existe hoje, do fruto desse ministério que eu falei aqui para vocês, gente, tá? Do fruto desse ministério esportivo, não é o que eu fiz, mas é o que os russos fizeram e têm trabalhado. Esse ministério aqui, ó, isso aqui tem uma escolinha, aliás, é uma escolinha com 3 filiais nessa cidade, tá? Nós temos aí mais ou menos, na Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, em torno de 20 escolinhas de futebol cristãs nesses países. E outros lugares que eu nem sei onde é que está, porque a gente deu treinamento para alguns treinadores lá de futebol cristãos, e eles estão espalhados pela Rússia, eles foram para a Sibéria, e só Deus sabe onde é que esses caras estão, gente. Então é muito maravilhoso quando você faz algo, né, e você sabe que tem resultado, mas você não precisa se preocupar com o resultado. Você sabe o que está acontecendo. Você entrega aquilo nas mãos de Deus, e Deus está fazendo lá. Tá? Você deu start, você deu estupim, você iniciou uma coisa, e você não vai ver o resultado. Talvez lá na glória, lá na eternidade você vai saber. Mas aqui não. Tá? Então isso está acontecendo. Várias situações. Então, se você tiver um ministério, por exemplo, envolvido com esportes, é um belo ministério. Entendeu? Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com artes, muito legal isso também. Então, tudo que puder colaborar, eu acho que você pode desenvolver. Ok? Vai ter barreiras? Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Mas abra a sua cabeça para ver o que Deus pode estar fazendo lá.
né? No Brasil, isso já meio que se tornou comum. Existem vários ministérios, as igrejas cada vez mais têm ido para esse lado do esporte, principalmente nas periferias, nas comunidades, né, mais carentes. Mas, gente, isso é algo que nós podemos... O Brasil pode exportar uma mão de obra cristã qualificada para esses países, através do esporte. Porque nós somos bem vistos lá. O nosso passaporte, ele é muito bem recebido na Rússia, tá? Já passaporte europeu, americano, o pessoal nem quer mais ver. Inclusive é meio complicado. Mas o brasileiro pode ir para a Rússia, por exemplo, por 3 meses, sem precisar de visto, e desenvolver um projeto lá. Então, isso tudo são coisas que vai entrando cada vez mais. Eu quero ver, passar isso para vocês, ok? Ok, os países próximos, Polônia, Romênia, estão sentindo essa guerra de alguma forma? Sim, estão, logicamente que estão, principalmente por causa do gás, né? Fala em relação... o que é? Fala em relação aos missionários que estão os irmãos missionários que estão nesses países. Por enquanto, não. Por enquanto, as coisas, até onde eu saiba, estão calma, né? Não existe essa questão. Mas eu falo para vocês, viu? A Europa, de uma forma geral, é onde que a coisa tem acontecido. Porque a gente pensa naquela perseguição de você ser levado para trás das grades, ficar preso, ser torturado. Não, quando nós estamos sendo cerceados a nossa liberdade de falar determinadas coisas, né, que a Bíblia fala que é pecado, e nós não podemos dizer, isso é também uma perseguição, que ela é muito velada, e eu acho que nós estamos cada vez mais conscientes de que isso está acontecendo. Aliás, é incrível notar que a Rússia, ela defende os princípios que nós cristãos defendemos, né? Quando você vê os discursos do Putin, ele está muito mais alinhado com as propostas cristãs do que os outros países que se dizem democráticos, tá? Então, lá na Rússia, você não vai ter determinadas coisas acontecendo que acontecem no Ocidente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Eu acho que a perseguição, ela é uma coisa muito sutil. Claro que lá existe opressão. Eu senti isso, eu sei do que eu estou falando, a opressão é muito forte. Mas, como eu disse, as coisas são diferentes. As coisas vão mudando, com o tempo você vai se adaptando, você vai conhecendo melhor a situação, e os russos trabalham isso há anos, então eles sabem lidar com essa questão, tá? Na Polônia e na Romênia, a grande questão é, a Polônia hoje recebe muita gente, principalmente vindo da Ucrânia, então eu sei de missões que estão indo para a Polônia, estão indo lá na Polônia para poder ajudar de alguma forma. A Romênia, eu não conheço, eu sei pessoas que estão na Romênia, mas não sei a situação, agora não posso te dizer, talvez teria que pesquisar isso melhor, né? Mas na Polônia ela tem recebido muito. Aliás, isso é uma coisa que, inclusive, é interessante. Olha só, no começo houve uma comoção europeia em relação aos ucranianos, certo? Hoje já está existindo uma perseguição, né, contra ucranianos. Por exemplo, cartazes na entrada dos lugares, né, das lojas, dizendo não se aceita ucranianos aqui. Entendeu? No começo, é aquela questão da visita. Sabe quando tem a visita, chega na sua casa, você recebe ela bem e tal, ela fica ali, vocês conversam, etc. Mas se ela passou de 2 semanas na sua casa, você já começa a perguntar, e aí, quando é que você vai voltar para sua casa, né? É isso que está acontecendo na Europa, entendeu? Então, no momento, a Polônia recebeu, mas os poloneses já estão querendo mandar eles embora. Então, esse fenômeno tem ocorrido na Alemanha, tem ocorrido em Portugal e na Polônia especificamente, tá? A Itália também tem algumas tensões ali. Então, isso é uma coisa que nós temos que estar atentos. A diáspora também é um momento de evangelizar. Então, tem muito ucraniano na Europa agora. Tem muito ucraniano. Tem muito ucraniano vindo para o Brasil também. Eu já tive contato com ucranianos que vieram de lá. Nós temos um projeto aí para ajudar esse pessoal. Então, isso é uma coisa importante, para vocês entenderem que Deus está agindo e está colocando na nossa mão a oportunidade. Leandro, eu tenho que aprender ucraniano? Não, você tem que aprender russo. Por isso que, inclusive, nosso canal, aqui eu estou falando muita coisa, o nosso canal nós temos aula de russo, que eu sou o professor aqui de russo, e só deixa eu achar aqui. Então, se você quiser fazer língua russa, você pode entrar aí na descrição, nós temos aí na nossa descrição dessa live
o link, e aí você vai entrar em contato diretamente comigo, tá? Então, é importante vocês entenderem que tem que aprender o idioma. Se você quer trabalhar com esse pessoal lá, aprenda o idioma. Léo, eu aprendo russo ou aprendo ucraniano? Eu quero trabalhar com ucraniano, aprenda russo. Não precisa aprender ucraniano, porque todo ucraniano fala russo. E só ucraniano, só na Ucrânia que se fala ucraniano. Entendeu? Então é melhor você aprender uma língua que vai servir para vários lugares, né, de vários países. O russo hoje, ele é a quinta ou a sexta língua mais falada do mundo, gente. O ucraniano deve ser a número 100 e lá, porque só se fala na Ucrânia, entendeu? Mas o russo se fala em outros lugares. Então olha aqui, ó. Veja aqui. Temos curso de russo, tá? Aulas totalmente ao vivo com o professor que é esse que vos fala. E eu quero deixar para vocês aí, então, essa possibilidade. Na descrição aí tem o link para entrar em contato comigo, para que a gente possa ter essa possibilidade de, quem sabe, né, ajudar vocês aí com o estudo do idioma russo. Conversões, meus irmãos, para mim, isso é como aquela história na China. Qual o número de cristãos na China? Só Deus sabe. Qual o número de cristãos na Rússia? Só Deus sabe. Aliás, no mundo inteiro, até no Brasil, só Deus sabe, né? Então, conversões têm ocorrido? Tem, porque o Espírito de Deus sempre se move e ele faz os milagres, ele faz coisas. Eu tenho histórias que eu poderia contar para vocês aqui, de situações de um cara que ele foi, por exemplo, eu conheço essa pessoa, ele foi para Moscou participar de uma feira internacional na década de 90, lá em Moscou, e ele ficou num hotel, e naquele hotel tinha uma Bíblia. Aí ele estava lá de noite, né, no hotel, sem fazer nada, começou a ler a Bíblia, e no final das contas, ele roubou, ele furtou a Bíblia do hotel, porque ele ficou encantado com o Evangelho, e ele levou, quando ele foi para casa, ele levou aquela Bíblia de volta para casa, porque ele queria ler. E ele leu, e ele começou a compartilhar com os colegas de universidade, e para resumir a história, certo? Em 2, 3 anos, eles tinham 5 igrejas formadas, mas não igrejas com nomes e com placas, eram 5 grandes grupos de pessoas que estavam se convertendo somente lendo a Bíblia, não tinha ninguém pregando para eles, não tinha pastor, não tinha, sabe, nenhum sacerdote, nada. Eles estavam lendo a Bíblia num clube de leitura bíblica e os caras estavam se convertendo, cada vez mais gente vindo. E depois, essas igrejas hoje, igrejas no sentido de I maiúsculo, elas hoje são igrejas já fundamentadas e estão crescendo, que fica lá na região de Tyumen, uma cidade chamada Tyumen, Tobolsk e Tyumen, ok? Então, conversões acontecem, e nós talvez nunca vamos saber do que está acontecendo na verdade. Só lá no final, eu acho que Deus vai, a minha heresia particular, sempre digo, né, Deus vai colocar um filminho, talvez, para a gente perceber tudo que aconteceu que a gente não viu.